Olá, turma! Estamos agora na unidade 2 da disciplina Política Educacional, com o tema o Plano Nacional de Educação. Vejam que o tópico dessa aula nós iremos discutir o Plano Nacional de Educação. Lembrem que nas aulas anteriores eu falei com vocês sobre a CONAE, na unidade 1, a gente realizou um pouco a discussão sobre o Sistema Nacional de Educação, os primeiros planos, a discussão da importância, de um plano nacional para dar o tom e o direcionamento da política pública educacional. Nós falamos das CONAEs, da CONAE de 2010, que é onde inicia a discussão sobre o Plano Nacional de Educação. E em seguida, na aula em PDF, e eu peço que vocês vejam esse slide, olhem esses slides sobre a aula de financiamento, que é a lei do Fundef e a lei do Fundeb. Ela é imprescindível para a gente discutir e entender, tá, essa aula de hoje, o Plano Nacional de Educação. Então, por favor, vejam essa aula em PDF. Nela está destacada, a questão da importância do financiamento, como funciona, o que ocorreu nos últimos anos sobre o financiamento. Por que é importante entender, realmente observar essa aula anterior à de hoje? Porque sem financiamento, nós não conseguimos alcançar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Que é um pouco que nós iremos discutir hoje. E aí, por que eu estou retomando a discussão da CONAE? A CONAE, a Conferência Nacional de Educação, é marco de construção para o Plano Nacional de Educação que temos hoje. Esse Plano Nacional, ele entra em vigor a partir de 2014, mas ele começa a ser construído na CONAE de 2010. E eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores, como é que se organizou as CONAEs, como foram mobilizadas nos municípios e nos estados, até chegar às conferências nacionais. Então, a CONAE de 2014, ela é justamente a consolidação desse plano nacional, na articulação do Sistema Nacional de Educação, com o subtema Participação Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração. Qual o percurso que nós temos aí? Para chegar ao Plano Nacional de Educação de hoje. Eu tracei aí um percurso para vocês, a Constituição de 1988, falei com vocês na primeira unidade sobre isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um marco decisivo, importante para a garantia de direitos de nossas crianças e adolescentes no ano de 1990. Em seguida, a gente tem a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases, o primeiro PNE no governo de Fernando Henrique Cardoso, o primeiro Plano Nacional de Educação. Aí nós tivemos anteriormente o Fundef e em 2007 o Fundeb, que é o que vigora até hoje, que é o Fundo Nacional de Valorização e Desenvolvimento da Educação Básica, que trata sobre financiamento, que foi o que eu destaquei na aula em PDF. Nós temos o Plano de Desenvolvimento Educacional do ano de 2007, o Programa Mais Educação do ano de 2010 e em 2014 o Plano Nacional de Educação. Tá? Então esse percurso para a gente entender como chegamos ao ano de 2014 com essa discussão do PNE. E vamos ao PNE. O PNE, o Plano Nacional de Educação, ele é aprovado em 2014 pela Lei 13.005. Ao todo são 20 metas, que é o que nós iremos ver na aula de hoje, desdobradas em 254 estratégias. Nós não teremos tempo de verificar essas estratégias, mas eu peço a vocês que leiam esse documento. É importante que um estudante, um processo de formação e exercício da docência, saiba o que está planejado no âmbito nacional da política pública para estruturar, organizar, dar qualidade à educação básica e superior. Tá? Então, nós temos 254 estratégias para garantir o acesso à qualidade da educação básica e superior, formação docente, carreira, gestão e financiamento. Você conhece as metas do Plano Nacional de Educação? Quem realiza o monitoramento do PNE é o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Este é o órgão responsável pelo monitoramento do PNE. A cada 2 anos, o INEP tem que lançar um relatório, destacando como é que estão as metas, como é que estão sendo alcançados os indicadores, tá? As principais metas do PNE, elas estão aí estruturadas entre creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação especial, educação em tempo integral, educação de jovens e adultos e educação profissional. Aqui estão as metas
tá? Eu fiz um resumo do conteúdo de cada meta dessa, o que deve ser alcançado, o que está previsto no plano, e vou fazer alguns breves comentários. Então, a meta 1, universalizar e ampliar o número de creches. Essa meta foi alcançada? Vejam que em 2016, né, o relatório do INEP coloca o quê? O prazo encerrou para a universalização da educação infantil. E até 2024 deve se ampliar em 50% o atendimento em creches. Então, essa meta ela está muito aquém, né, de ser alcançada. Vale destacar que várias metas dessas, no Plano Nacional de Educação, elas estão comprometidas. Por quê? E aí, por isso, mais uma vez eu vou destacar, vocês precisam olhar os slides em PDF sobre a questão do financiamento. Por que essas metas estão comprometidas? Porque desde 2015 que nós estamos tendo cortes nos recursos para a educação básica e ensino superior. Sem recursos suficientes ao financiamento da política pública, não se consegue alcançar as metas previstas no Plano Nacional de Educação, certo? A meta 2 está previsto que universalizar o acesso ao ensino fundamental e a conclusão dessa etapa na idade recomendada até 2024. Essa meta é uma das que nós temos o melhor, né, alcance no plano, a meta 2 e a meta 13. A meta 13 se refere a mestres e doutores na educação superior, são as duas melhores metas no que se refere a alcançar o objetivo destacado dentro do plano. A meta 2, ela é a meta que já está próxima de ser atingida, segundo o relatório do INEP, mas apesar dos avanços, é preciso melhorar o indicador no que se refere à idade recomendada. A meta 3, o ensino médio, está aí colocado universalizar o acesso à educação para a população de 15 a 17 anos até 2016 e a elevação da taxa líquida de matrículas no ensino médio. A universalização da educação para a população de 15 a 17 anos até 2016 e a elevação da taxa líquida ainda devem ser um longo caminho a serem percorridos para se alcançar essa meta, porque o ensino médio ficou muito comprometido nos últimos anos, então é possível dizer que essa meta ainda está muito aquém, né, de ser alcançada. A meta 4, universalizar o acesso à educação e atendimento educacional especializado. O relatório do INEP apontou que não há dados oficiais que permitam mensurar de forma integral a universalização do acesso à educação e ao atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A meta 5, alfabetizar todas as crianças até no máximo o 3º ano. Está destacado que os dados mostram que ao fim do 3º ano do ensino fundamental, 22% dos alunos se encontram com o nível 1, conforme a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, que categoriza os estudantes em 4 níveis de alfabetização. Então, é necessário melhorar, tá, os níveis de alfabetização que estão sendo alcançados pelos alunos, por todas as crianças, até no máximo o 3º ano. A meta 6, que é educação em tempo integral, o relatório do INEP destaca que, apesar do crescimento significativo nos últimos 6 anos, em 2015, apenas 18,7% das matrículas eram em tempo integral. Então, nós temos aí também um caminho a percorrer em relação a essa meta. A meta 7, que é fomentar a qualidade da educação básica, a meta determina atingir as médias nacionais estabelecidas para cada etapa de ensino, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB. Mas não são considerados no relatório monitoramento do Plano Nacional de Educação. Então, essa meta ela não está num processo ainda muito estruturado de monitoramento, compatibilizado ao Plano Nacional de Educação. A meta 8, a escolaridade média da população, nós temos no relatório do INEP que no ano de 2014 o número era ainda de 9,9 anos de estudo. Então, segundo esse relatório, a tendência de ampliação do indicador manteve-se em 2014 e políticas como a Lei 12.711, que prevê critérios sociais e raciais para o ingresso em universidades e ensino técnico, ajudam a auxiliar o alcance da meta. A meta 9, erradicação do analfabetismo. Como é que ficou essa meta 9 no relatório? Houve um crescimento pequeno para se atingir a meta.
o crescimento que foi encontrado foi de 0,2 percentuais em relação à erradicação do analfabetismo, mas era necessário um crescimento de 1,8 percentuais no ano de 2015. Então, é uma meta também que não tem sido atingida. A meta 10, educação profissional na EJA, nós tivemos aí que atingir, em 2014, era necessário atingir um número de 283 mil novas matrículas. Só que o ano de 2015 nós tivemos queda e no período de 2016 a 2024 será preciso criar muito mais vagas para que se alcance aí o crescimento necessário de 163,3% em relação ao ano de 2015, né? Então, essa meta também de triplicar as matrículas nos cursos técnicos, nós não estamos conseguindo alcançar. O que está ocorrendo é queda. A meta 12, educação superior. O INEP considerou que para cumprir o objetivo é preciso acelerar o ritmo de crescimento anual. Esse é um desafio grande para as regiões Norte e Nordeste. A meta 13, que foi a que eu comentei ainda há pouco, é uma das metas que já foi alcançada, é um indicador superado no PNE, tá? Em 2014, segundo o relatório do INEP, o Brasil já tinha alcançado 73,4% de mestres e doutores. Então, essa meta nós podemos dizer que é, junto com a meta 2, as duas únicas metas que já foram mais ou menos cumpridas nesse Plano Nacional de Educação. A meta 14, sobre pós-graduação, coloca que até o ano de 2024 prevê-se o total de 60 mil títulos de mestrado e 25 mil de doutorado concedidos anualmente. Até o ano de 2014, os títulos estavam respectivamente em 51 mil e 17 mil, respectivamente, mestrado e doutorado. Então, ela é uma meta que nós tivemos avanços, né, mas ainda precisa chegar aos percentuais estabelecidos pela meta 14. Meta 15, formação. A formação de professores. Segundo o relatório do INEP, no ano de 2015, o número de professores com formação compatível à disciplina lecionada foi de apenas 52,5%. O pior índice está na educação infantil. Apenas 44,6% deles possuem formação em pedagogia. Então, é uma meta que, né, ela revela também a realidade nas escolas do Brasil, de como está a qualificação dos nossos professores. A meta 16, formação continuada e pós-graduação de professores, como está no relatório do INEP, em 2015, 32,9% dos professores da educação básica tinham pós-graduação. Prevê-se que até 2024 se tenha 50% deles esteja nessa situação. A meta 17, valorização do professor, destaca que a análise que foi colocada no relatório depende de fatores como o cumprimento do piso salarial, muitos estados e municípios não cumprem, e condições macroeconômicas como taxa de desemprego e câmbio, né, para o alcance dessa meta 17. A meta 18, até junho de 2016, segundo o relatório do INEP, a meta venceu 64% dos municípios. Não haviam informado o status do seu plano de carreira e remuneração, enquanto 22% declararam tê-lo cumprido integralmente. 14 não possuíam ou possuem plano de carreira, mas cumprem as exigências do piso nacional e a jornada mínima em hora de atividade. Então, a meta 18 é uma meta que está bastante comprometida em relação ao cumprimento do plano de carreira e remuneração e a obediência ao piso nacional e a jornada mínima em hora de atividade. A meta 19, que é sobre gestão democrática, tá? Nós temos aí também um indicador bastante comprometido. O Plano Nacional, no relatório do INEP, está destacado que até o ano de 2013, 45,6% dos diretores escolares assumiram o cargo por indicação. Então, ainda é muito alto o número de diretores que estão nas escolas por indicação. Nós tivemos, obviamente, um relativo aumento desse indicador, mas não uma mudança muito significativa. A meta 20, a última meta sobre financiamento da educação. O relatório do INEP destacou que aumentar o investimento em educação pública para no mínimo 7% do PIB, né, Produto Interno Bruto, até 2019 e 10% até 2024.
Essa meta, obviamente, ela não será cumprida, não está sendo cumprida. O que nós tivemos a partir de 2015, um ano após a vigência do Plano Nacional de Educação, foi cortes de verbas no governo Dilma, no governo Temer e no governo Jair Bolsonaro. Então, a meta 20 ela está aquém de ser alcançada. E o fato de não alcançarmos a meta 20 compromete todas as 19 metas anteriores previstas no Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, os cortes do governo Bolsonaro atingem todas as etapas da educação, a educação básica e a educação superior. Não são cortes apenas na educação superior, isso compromete de forma significativa, profunda e estrutural a política pública educacional, o Plano Nacional de Educação. Tá? O PNE chega à metade de seu período de vigência com 16 metas estagnadas e 4 com avanço parcial. E aí a gente encerra com uma mensagem que o futuro nos traga dias melhores e a capacidade de construir a universidade que está nos nossos corações, nas nossas mentes e nas nossas necessidades. Bons estudos!